Um incêndio em um ônibus circular de Sertãozinho chamou a atenção dos usuários e participantes ativos da sociedade para o sucateamento da frota. O Ministério Público foi acionado para cobrar uma solução. O acidente que aconteceu esta semana tornou evidente o cenário preocupante em que se encontra o transporte público de Sertãozinho. Uma possível pane no motor provocou incêndio em um dos veículos, que em poucos minutos ficou totalmente queimado no bairro Jardim Alvorada. Os passageiros foram socorridos e ninguém se feriu. A mãe da Juliana, que é idosa, estava na ocasião e precisou ser socorrida. Foi um susto. Uma senhora com 60 anos, com problema cardíaco, hipertensa, subiu um ônibus, depois do médico ir para casa. No meio do caminho, o ônibus pega fogo. A população agora não considera o serviço confiável. A gente se assusta quando vê pegando o fogo nos ônibus com outras pessoas que a gente nem conhece, a gente já fica apavorado, imagina com a gente dentro. Já aconteceu outros casos, várias vezes o ônibus para, precisa os passageiros descerem, esperarem outro ônibus. Então isso interfere até na qualidade de vida das pessoas da cidade. Apesar de ser promessa de campanha em 2013, quando o prefeito Zezinho Gimenez comprovou da necessidade andando em uma das linhas, a troca da frota não aconteceu. A última licitação foi frustrada e a empresa que já prestava serviço teve que ser recontratada em caráter emergencial. Uma situação que se estende até hoje. Dizem que trocou a empresa, mas os ônibus são o mesmo e só trocou os adesivos. A gente já pediu, via requerimento, que eles se explicassem quem são os novos donos dessa empresa. E até hoje esse requerimento não foi dado resposta. A saída foi encaminhar um ofício ao Ministério Público, pedindo por agilidade. A gente teve um incêndio num ônibus que já foi provisionado que isso iria acontecer, porque a gente já vinha questionando o prefeito de fazer novas licitações. Durante a gravação da reportagem, uma fiscalização da prefeitura estava acontecendo, um procedimento que, segundo o agente, acontece toda semana e não foi motivado pelo incêndio. Nós vemos aqui apenas multas na cidade de Sertãozinho, mas contra essa empresa nós nunca vimos nenhuma fiscalização. E por ser uma concessão de serviço público, a prefeitura é responsável, tanto solidariamente ou subsidiariamente, com relação ao fato desta prestação de serviço. E não é só a frota antiga que gera problema ao usuário. Neste que é o principal terminal da cidade, falta informação na placa. Já durante o trajeto, no embarque e desembarque, o passageiro fica prejudicado porque não tem um ponto de ônibus adequado. Tá ruim de pegar ônibus aqui em Sertãozinho? Mais ou menos, tá meio feio. Um valor de tarifa muito alto para a cidade de Sertãozinho. As linhas não atendem todos os bairros da cidade. Expectativa todo mundo tem. A gente teve no passado e a gente tem hoje. E eu acho que a crise econômica que o país passa não é desculpa para o gestor público deixar de lado a questão do transporte. Ainda há, sim, expectativa para a parcela da população que depende do circular. Segundo o diretor do Departamento de Trânsito, uma nova licitação para o serviço será realizada ainda este ano. O novo contrato deve ser mais específico quanto às atribuições da empresa ganhadora. Esse assunto não está esquecido aqui no departamento. Não, muito pelo contrário. Essa é uma prioridade do prefeito. Mais ônibus, uns ônibus mais novos. Então vai ser uma outra realidade do transporte público aqui de Sertãozinho. Thaís Mantoani, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. A empresa Directa não se pronunciou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. Pois é, Puzzi, que humilhação, né, para esses usuários que tanto precisam do transporte coletivo. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Eduardo Silveira. Doutor, explica para a gente de quem é a responsabilidade nesse caso que quase terminou em tragédia para alguns moradores. Bom, nesse caso do incêndio do ônibus, né, por falta de manutenção, a responsabilidade, evidentemente, que é da empresa concessionária. Agora, se alguém tivesse se acidentado, tivesse tido uma queimadura grave, né, o responsável por pagar uma indenização, tanto a concessionária como o próprio município, afinal a concessionária está prestando um serviço público mediante contrato. Doutor, não para por aí, né? Os moradores também reclamam de falta de ônibus, terminal sem placas, falta de acessibilidade. Quem deve ser cobrado, afinal de contas? Essas questões de ponto de ônibus, placas, isso são obrigações acessórias também do contrato de concessão, né? A empresa concessionária é responsável por isso e a prefeitura também tem a obrigação de fiscalizar o regular cumprimento do contrato, se o contrato está sendo cumprido ou não, né? Doutor, pelo que a gente percebe,
percebe na matéria, a renovação da frota parece ser urgente. Como cobrar essa agilidade neste caso? Então, a questão se repete, né? Essa questão da renovação da frota, ela está dentro da obrigação da concessionária também, e precisa ver o que constou no contrato a respeito disso, né? Para que o poder público que concedeu a essa empresa o direito de explorar o transporte público possa ser cobrado e o contrato possa ser exigido, né? Doutor, a gente percebe uma falta de planejamento, então, do executivo nesse caso? As notícias dão conta de que houve uma frustração na última licitação e a empresa anterior precisou ser convocada às pressas, né, para retomar o contrato. É preciso ver o que aconteceu, né? Por que o município não conseguiu atrair outras empresas para virem prestar esse serviço. Eu acho que a gente tem que ter em mente que o investimento em transporte público é um investimento também, por exemplo, na melhoria do trânsito, né? A gente tem uma cultura de que o transporte público é para a população de baixa renda. Sim, mas um transporte público bem prestado, um transporte público que tenha bons ônibus, horário regular, pode começar a atrair também pessoas que já tenham veículos e vão deixar seus veículos em casa e vão preferir usar o transporte público para ir para o centro, por exemplo, onde não tem mais lugar para estacionar, né? Então, os administradores precisam ter um pouco dessa visão mais ampla do que é investir em transporte, né? Investe o mínimo e de maneira precária. O Ministério Público já foi acionado. Algo mais pode ser feito para ajudar esses moradores, doutor? Olha, o Ministério Público tem se mostrado um órgão muito efetivo, muito importante na resolução dos problemas dos cidadãos. Eu acho que se o Ministério Público foi acionado, eu tenho certeza que as medidas cabíveis serão tomadas. Eu acho que o Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores de Sertãozinho, precisa estar atenta e participar também, porque inclusive foram eleitos para ajudar a fiscalizar, não é? E para ajudar aí na execução das políticas públicas. Sertãozinho precisa tomar jeito, né, doutor? Arrumar essa situação, porque a passagem é uma das passagens mais caras aqui da região. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Ok, Rafael.